Tem vontade ou se já está com passagens compradas para conhecer Veneza, vem comigo que esse vídeo é todinho pensado para você. A ideia aqui é listar dicas fundamentais para otimizar a sua primeira vez na cidade. São coisas que a gente aprendeu na prática durante a nossa passagem por lá e que facilitaram muito, ou não, a nossa experiência. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Bom, a primeira dica que eu vou dar aqui é para quem ainda está decidindo se vai ficar hospedado em Veneza ou se só vai passar uma tarde por lá. A minha sugestão, a minha dica é que você considere ficar. Faz um esforcinho, dá uma apertadinha no roteiro, mas eu recomendo que você tire pelo menos uma noite, se não puder ficar mais tempo, porque a cidade recebe muitos turistas ao longo da manhã e da tarde e ela já é maravilhosa assim. Mas quando o sol se põe e essas excursões vão todas embora, Veneza fica ainda muito mais legal, tranquila, além de ser linda de ver iluminada à noite. Então é uma experiência bastante diferente da que a maioria dos turistas que vai até lá só num passeio de bate-volta tem, e eu realmente acho que vale muito a pena. Beleza, aí você decidiu se hospedar em Veneza e a minha próxima dica é que você se organize direitinho para fazer pelo menos essa parte da viagem com a sua mala de mão. Mas Marina, como assim? Vamos lá, vamos dizer que você vai fazer uma viagem grande pela Itália e vai passar 2 dias dessa viagem grande em Veneza. E beleza, você vai precisar levar uma mala grande porque a sua viagem é longa. O que eu sugiro que você faça é, se der, antes de chegar em Veneza, arruma na sua mala de mão tudo que você vai usar nesses 2 dias que você vai passar lá. Você não vai precisar de todas as suas roupas, de tudo que você levou. Então tenta fazer essa seleção mais enxuta, cabendo só na mala de mão. E aí o que você vai fazer é ir para Veneza só com ela e deixar a sua mala grandona guardada num locker, um armário no aeroporto de Veneza, ou se você for chegar de trem, na estação de trem. Esses armários são seguros e eles não costumam custar muito caro. Aí quando você terminar a sua passagem por Veneza, é só voltar lá, buscar a sua mala e seguir viagem. Mas para que eu vou fazer isso tudo? Bom, é que andar por Veneza levando mala grande é bem puxado. Dependendo de onde fica o seu hotel, do caminho que você vai precisar fazer para chegar até ele, é bem chato ter que carregar as malas grandes e pesadas, principalmente se você tiver que ficar subindo e descendo as pontes que tem degraus. E quase sempre você vai precisar passar por uma ou algumas no seu caminho. Se não tiver como deixar a sua mala te esperando num desses armários e a sua mala for grande e pesada, você vai ver que sempre tem os rapazes com carrinhos se oferecendo para levar as malas até o hotel. Não é uma ajuda, tá? É um serviço que é pago, você negocia o valor ali na hora e aí fica mais descansado de não precisar carregar as malas sempre que for subir ou descer uma ponte com escadas. A gente não pegou essa dica antes, chegou em Veneza com uma mala grande e uma mala média, cada uma devia ter por volta de 25 quilos, e o caminho foi bem cansativo. Se eu tivesse sozinha, eu teria cortado um dobrado. E aí, na hora de ir embora, a gente acabou optando por pagar bem mais caro num táxi aquático que pegou a gente na porta do hotel, e a experiência com as malas na chegada pesou bastante nessa decisão. Agora, na hora de reservar o hotel, também tem algumas dicas que são bem importantes. A primeira delas vale para qualquer lugar, é uma coisa que eu sempre falo, que é atenção com a localização. Às vezes a gente se empolga com um hotel que está mais barato e não se atenta para a localização, e quando vai ver,
a gente está tão longe dos pontos de interesse da cidade que acaba passando um tempão só nesses deslocamentos que a gente tem que fazer entre o nosso hotel e os lugares que a gente quer ver. E aí você fez uma economia, mas no final das contas acabou aproveitando menos da sua viagem. Eu realmente não acho que seja uma economia que vale a pena. Então, tenta dar preferência para hotéis mais bem localizados, ainda que você precise investir um pouquinho mais nessa parte da viagem e economizar em outras coisas. Outra coisa importante quando for reservar é prestar bastante atenção nas avaliações dos hóspedes anteriores. Isso também é uma coisa que eu sempre falo, mas que em Veneza é ainda mais importante. Nessas avaliações que você vai conseguir descobrir problemas que não aparecem nas fotos, tipo mofo. Eu conheço algumas pessoas que já foram para Veneza e tiveram problema com mofo em hotéis diferentes, então não é uma coisa assim tão incomum. Outra coisa que pode ser interessante, aí é mais uma escolha pessoal mesmo, porque eu sei que exige um esforço financeiro que é um pouquinho mais alto, é, se possível, escolher um hotel que fique na beira de um canal e pegar um quarto de frente. A gente economizou em algumas outras coisas da viagem, mas fez questão de pegar um quarto assim, mesmo pagando um pouquinho mais caro, e valeu muito a pena. As gôndolas passavam debaixo da nossa janela, com os gondoleiros cantando, era mesmo muito legal. E ainda falando de hospedagem, se você resolveu que vai para o seu hotel levando mala grande, lembra de dar uma olhada se o hotel tem elevador. Pode parecer uma coisa boba, a gente pensa logo que todo hotel tem elevador, mas em Veneza não é assim não. Tem muito hotel que não tem elevador e aí você vai ter essa mão de obra de subir com a mala, depois descer com ela, fora todas as vezes que você for sair para passear, voltar, tem que subir, descer, enfim. Então, se isso for uma coisa relevante para você, como era para mim, é importante ficar bem atento na hora de escolher o hotel que você vai ficar. Saindo dessa parte de reservas de hotéis, depois que você já souber exatamente aonde você vai ficar, vale gastar um tempinho no Street View, que é aquela ferramenta do Google Maps que você consegue meio que caminhar pela cidade, para ir se acostumando com Veneza. A minha dica é que você jogue lá na pesquisa o endereço do hotel que você vai ficar e faça e refaça várias vezes o caminho que você vai precisar fazer na chegada. Se você for chegar de Vaporetto, por exemplo, que é tipo um ônibus aquático de lá, simula o caminho da estação que você vai descer até o seu hotel. Faz 1, 2, 3, 10 vezes até decorar. E assim, 90% de chance de chegando lá você se perder de qualquer jeito, porque realmente Veneza parece que foi feita pra gente se perder. As ruas estreitinhas, não tem uma lógica de quarteirões como a gente está acostumado, as coisas são muito iguais, você vai passar por 3 pontes e vai achar que todas são a mesma. O Kaká costuma dizer aqui em casa que eu tenho um GPS acoplado porque eu não me perco em lugar nenhum do mundo, mas quando a gente chegou em Veneza, o negócio deu uma variada, a gente teve que parar, olhar mapa, pedir ajuda para o Google Maps no celular e isso carregando mala, cansado depois de um voo longo, então vai na minha. Tenta entender e decorar o caminho antes de chegar lá, porque pelo menos vai ser menos difícil. Outra coisa que pode fazer diferença é se atentar que, como Veneza é uma cidade muito turística, ela tem muitos restaurantes que nem são lá essas coisas, mas que cobram os olhos da cara. Então, para não correr o risco de cair numa furada, é legal sempre pesquisar antecipadamente onde você vai almoçar ou jantar e não deixar para decidir ali na hora. Para essas horas, eu gosto bastante de usar o TripAdvisor, que mostra a pontuação dos restaurantes que estão próximos de mim, com avaliações das pessoas que passaram por ali antes, e às vezes tem até foto do menu. Então já dá para ter mais ou menos uma ideia de se é legal, o que serve, se o preço é justo. O TripAdvisor tem site, mas nessas situações eu prefiro usar o aplicativo para celular.
Então uma boa ideia é já baixar antes da sua viagem para quando chegar lá já ter isso à mão. E por último, se você ainda tá só com a viagem na cabeça, se ainda não comprou a passagem e ela ainda não é um fato consumado, se possível, tenta fazer os seus planos evitando viajar na alta estação nos meses de verão, porque é quando a cidade fica muito abarrotada de gente. Você vai ver que a área turística de Veneza é relativamente pequena, as ruas são bem estreitas, então realmente quando a cidade está muito cheia, a experiência pode não ser tão legal. Se você já comprou a sua passagem, vai viajar justamente nessas datas e não gosta de tumulto, aí aquela dica que eu dei lá no começo de se hospedar na cidade vale ainda mais. Acorda cedo, aproveita a cidade bem tranquila de manhãzinha, tenta dar uma relaxada à tarde, porque é realmente a hora que tudo fica mais tumultuado, e aí no final da tarde você vai ver que já dá uma acalmada de novo e você pode sair para aproveitar mais, sem tanta gente se acotovelando nas pontes, sem engarrafamento de gôndola e por aí vai. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sem antes te avisar que tem um vídeo aqui no canal com imagens que a gente fez de Veneza quando a gente esteve por lá. Então se você quer entrar mais no clima, ver o que te espera nessa viagem, eu vou deixar esse vídeo num card bem aqui no alto. Agora sim, eu espero ter te ajudado com esse vídeo e que a sua primeira vez em Veneza seja muito mais tranquila, agradável e cheia de boas memórias. Antes de ir embora, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!